Há nomes que atravessam milênios como ecos de algo que jamais deveria ter sido esquecido. E há outros, tão profundos, tão perigosos, tão subversivos, que foram cuidadosamente apagados, distorcidos e enterrados sob camadas de silêncio. Hoje, vamos falar de um desses nomes. Um Deus que não deveria existir na memória humana. Um Deus que foi reescrito, censurado e quase eliminado da história, mas que, apesar de tudo, insiste em retornar. Este é Enki, e esta é a história proibida do Deus que tentou proteger a humanidade, mesmo quando todos os outros desejavam destruí-la. Respire fundo e venha comigo, porque o passado está despertando. Eles viviam muito antes de Roma, antes do Egito, antes da própria ideia de civilização. A Suméria, a primeira grande cultura humana, ergueu cidades no meio do deserto, alinhadas com o céu, cercadas de templos dedicados a entidades que governavam tudo: o vento, a tempestade, o sol, os rios e o destino. Mas entre esses deuses existia um que não se parecia com os demais. Ele não governava pela força, não se impunha pelo medo. Ele governava pelo conhecimento. Enki, o senhor das águas profundas, da sabedoria, da magia, da criação. Nos mitos sumérios, Enki foi o primeiro a ensinar a humanidade a escrever, a plantar, a construir, a legislar. Ele era aquele que dava ordem ao caos, aquele que trazia luz à escuridão, aquele que moldava o mundo a partir do silêncio primordial. Mas quando um Deus oferece conhecimento, ele oferece também poder. E poder, na mão dos humanos, sempre incomoda os deuses. Enki, diferente de muitos deuses antigos, não mantinha a distância da humanidade. Ele protegia, aconselhava, alertava, desobedecia seus próprios irmãos celestes, se fosse necessário para salvar uma vida. E é aqui que começa o problema. Porque nos mitos mais antigos, os deuses não eram bondosos. Eles eram imprevisíveis, temperamentais, violentos. E dependendo da versão do mito, capazes de destruir cidades inteiras, apenas para reafirmar a autoridade. Mas Enki, não. Ele sempre escolhia o lado dos humanos. E essa escolha, aparentemente nobre, escondeu uma guerra silenciosa nos céus. Uma disputa entre duas forças antigas, Enki e Enlil. Enlil era o deus do vento, da ordem absoluta, das leis divinas, rígido, inclemente, imponente. E Enki era o oposto, fluido, adaptável, curioso, criador. Dois irmãos, duas visões de mundo, dois futuros possíveis para a humanidade. Com o tempo, essa disputa ultrapassou a mitologia e alcançou algo mais perigoso: o controle da narrativa histórica. E quando um império controla a narrativa, ele decide quem vive para sempre e quem desaparece. Enki começou a desaparecer lentamente, em silêncio, sem alarde. Primeiro seus hinos foram substituídos. Depois, seus títulos divinos foram transferidos para outras figuras. Suas histórias foram alteradas. Seus feitos foram atribuídos a outros deuses. Ele foi reescrito. E isso não aconteceu por acaso. Existe um mito específico que mostra o motivo real desse apagamento: o mito do dilúvio. Séculos antes da Bíblia, antes de Gênesis, antes da ideia de Noé, os sumérios já contavam uma história muito parecida. A história de um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade. E quem liderava essa decisão era Enlil. A humanidade teria se tornado barulhenta demais, rebelde demais, incômoda demais para os deuses. Então Enlil decidiu: eles devem desaparecer. Mas alguém discordou. Alguém que não estava disposto a ver sua criação ser destruída. Esse alguém foi Enki. O mito conta que Enki não podia avisar diretamente o humano escolhido, Atrahasis, porque prometera não interferir na decisão dos deuses. Mas usando sua inteligência, ele sussurrou para as paredes de uma cabana. Atrahasis ouviu, e assim o segredo passou sem quebrar a promessa divina. Enki ensinou o homem a construir a arca, a sobreviver, a manter viva a chama humana. Enki
Enfrentou todos os outros deuses. Sozinho. Ele venceu. Mas vitória tem preço. E o preço de Enki foi a censura. A partir desse mito, percebe-se claramente a mudança. Os sacerdotes, que eram quem realmente escreviam a história, começaram a favorecer Enlil. Enlil era a ordem, o poder, o governo divino. Enki era o rebelde, o questionador, o defensor dos humanos. E quem controla templos, controla narrativas. Quem controla narrativas, controla memórias. E quem controla memórias, controla o mundo. Aos poucos, Enki começou a desaparecer dos textos oficiais. Na Babilônia, seu nome foi trocado por Ea, uma versão menos poderosa, menos perigosa, mais aceitável. Em algumas regiões, suas histórias foram fragmentadas, suas qualidades divididas entre outros deuses. Sua figura foi rebaixada, suavizada, escondida. O apagamento foi tão eficiente que, por séculos, arqueólogos acreditaram que sua importância era inferior à de outros deuses. Mas então, algo aconteceu. Novas escavações, textos esquecidos, tabletes quebrados revelando trechos que não deveriam existir. E Enki voltou. Não pela fé, mas pela arqueologia. De repente, fragmentos revelaram que Enki era muito mais antigo, mais poderoso e mais influente do que qualquer outro deus sumério. Mais antigo do que Marduk. Mais sábio do que Enlil. Mais benevolente do que todos eles. E essa descoberta mudou tudo. Porque o apagamento não foi um acidente histórico, foi um processo intencional, metódico, político. Alguém, em algum momento, decidiu que Enki precisava desaparecer. Mas por quê? Porque Enki representava algo que sempre ameaçou impérios conhecimento. E conhecimento é liberdade. A sabedoria que Enki entregava aos humanos dava a eles algo que os deuses e os reis temiam: a autonomia, a capacidade de pensar, de questionar, de sobreviver, sem depender de autoridades divinas. Enki não era perigoso por sua força, era perigoso por sua compaixão. E deuses compassivos são mais difíceis de controlar. No entanto, mesmo apagado, Enki não morreu. Ele ressurgiu nos mitos gregos como Prometeu, o portador da luz e do conhecimento. Ressurgiu na Babilônia como Ea, o senhor das águas. Ressurgiu no Egito como Ptah, o Deus criador. Ressurgiu na filosofia oculta como o arquiteto original. Ressurgiu em tradições secretas como o guardião da sabedoria perdida. Mesmo apagado, ele sempre escapa. Mesmo silenciado, ele sempre retorna. Porque ideias não morrem, mitos não morrem, símbolos não morrem. Eles se transformam. E Enki continua entre nós. Em cada história de sabedoria proibida. Em cada mito sobre conhecimento oculto. Em cada civilização que ousou pensar por si mesma. O Deus que tentaram apagar acabou se tornando eterno. E agora que você conhece essa história, a pergunta que fica é: quantos outros deuses, quantas outras verdades, quantas outras memórias foram apagadas antes que pudéssemos descobri-las? E quantas ainda estão esperando para serem reveladas? Se quiser continuar decifrando aquilo que o tempo tentou esconder, inscreva-se no Arcânico. A próxima história já começou a despertar.